ler um salmo que quase a gente não lê, né? Que é o Salmo 91. Ninguém lê. Só todo dia a gente invoca o Salmo 91. Eu acho que eu não vou nem esperar os irmãos abrirem, né? Que a gente já está acostumado com o Salmo 91. Então vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Essa parte aqui, eu gosto de falar que o Salmo 91 não é só defesa e ataque, mas ele também é uma promessa de Deus. A mesma promessa que Deus fez para Abraão, para Isaac, para Jacó, ele também tem essa promessa para a gente. Mas primeiro, já está escrito aqui, você tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. Não pode fazer igual as pessoas no mundo. Elas habitam em outros tipos de esconderijo. Às vezes elas colocam o trabalho acima de Deus. Às vezes elas colocam vícios acima de Deus. A prioridade tem que ser Deus. A prioridade tem que ser Deus. Você tem que estar habitando no esconderijo do Altíssimo. Você tem que estar habitando. Você tem que estar habitando no esconderijo do Altíssimo para você começar a receber essa promessa que Deus tem para você. Aí no versículo 3 continua: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Isso aqui eu enxergo como área, assim, no sentido espiritual da palavra. E ele começa a comparar como se fosse a gente fosse um filhote mesmo de passarinho, certo? E tem aquela mãe protetora, que no caso é o nosso Deus. E em nome de Jesus, irmãos, Deus não fez a gente para ser pombo, para ficar voando baixo. É para a gente ficar voando alto, como águia. Em nome de Jesus, não é para ficar catando bicalha. Em nome de Jesus, é para a gente habitar no esconderijo do Altíssimo, lá no alto. É para voar nas alturas. Não é para ficar voando baixo como pombo, não. É para voar igual águia. Em nome de Jesus, ele está dizendo aqui, por que às vezes a gente cai no laço do passarinheiro e da peste perniciosa? Porque a gente está voando baixo. Não é para voar baixo. Deus criou a gente para voar alto como águia. Em nome de Jesus. Amém? Versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Escudo e broquel tem uma diferença. O broquel é tipo um escudo menor que eles utilizavam de um lado do braço, e eles usavam ele junto com alguma arma, alguma outra arma. E o escudo é o escudo normal. Aí o que eu interpreto aqui? O broquel é quando a gente tem aquelas lutas, Deus defende a gente. Deus nos dá livramento, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente também tem que pelejar. Mas tem vezes que o nosso Deus é um escudo. É um escudo. Quando a gente não está mais aguentando aquela luta, a gente não tem mais forças, ele é como o nosso escudo. Por quê? Sabe aqueles filmes, tipo de espartano, que geralmente eles estão em menor número? Aí eles vão fazer aquela formação, tipo um casco de tartaruga com aqueles escudos. E eles estão em menor número. Só que quando eles fazem isso, eles se ajoelham, eles não são atingidos pela flecha. Então é a mesma coisa com a gente. Quando a gente não está mais conseguindo pelejar, lutar aquela luta, a gente só ajoelha e ora. E Deus nos protege quando a gente não consegue mais lutar. Então por isso que ele é escudo e broquel. Não temerá esse espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole de meio-dia. Aqui ele está repetindo o que está no Salmo 121. Ele não dormita, ele não dorme. Ele está sempre vigilante, de dia, de tarde, de noite, de madrugada. Ele vai estar sempre nos protegendo dos perigos de manhã, de noite, de tarde, de madrugada, não importa. Ele está sempre nos protegendo. Versículo 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso quer dizer que se você continuar caminhando no caminho, seguindo o alvo que é Cristo,
quem está na tua direita, quem está na tua esquerda e estiver desviando do caminho, eles vão cair. Mas por que você não cai? Porque você está seguindo o alvo, que é Cristo. Amém. Por isso que você não cai. Por isso que você não cai. Você tem que continuar caminhando. Mesmo que tenha afronta, que tenha luta, é só continuar seguindo o alvo, que é Cristo. E aí você não vai cair como as outras pessoas estão caindo, que são os ímpios. Aí essa parte aqui eu gosto. Porque eu sempre gosto de falar que se eu fosse um apóstolo, eu seria o Pedro Rancorelha. Porque está escrito aqui, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. O que ele está falando aqui? Você não vai fazer justiça própria, você não vai querer falar o que não é para falar. É somente com os teus olhos que você vai ver a recompensa dos ímpios. Está escrito, agora eu não lembro qual é o versículo, mas Deus já tem preparado todas as armas mortais contra o ímpio, para aquele ímpio que não se converter. Então, quem faz a justiça é o Senhor. Então, é somente com os teus olhos. Porque quando você tenta fazer justiça da tua forma, Deus sai. Deus sai e você pega. Então, sabe o que você tem que fazer? Somente com os teus olhos olharás. Mas então, o que você faz? Perdoa. Perdoa. Em nome de Jesus, perdoa. Perdoa. Eu estou passando por isso. Eu estou passando por isso na minha vida. Eu estou aprendendo a perdoar. Até mesmo aqueles que me atacam. É fazer isso. É perdoar e adorar. Continuar adorando. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então aqui ele já está continuando também a promessa. Que na tua casa, você vai ser... Deus vai proteger a tua casa, a tua família, vai proteger os seus, se você estiver habitando no esconderijo do Altíssimo. Não vai chegar praga alguma, não vai chegar nenhum mal contra você, contra a tua família, contra a tua casa, porque você está habitando no esconderijo do Altíssimo. Porque aos seus anjos darão ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Então, toda vez que quando a gente acordar, a gente tem que orar para Deus enviar os anjos dele para nos proteger. Porque ele dará ordem aos seus anjos para nos proteger. Então, quando você está saindo da tua casa, não fica preocupado, que lá na porta da tua casa, Deus enviou os anjos dele ali. Aleluia. Tem 2 anjos ali protegendo a tua casa. Quando você entra aqui na garagem, não fica preocupado com os carros, porque o Senhor já enviou os anjos dele ali na porta da garagem, a porta aqui da sala de oração também. Ele já colocou os anjos dele aqui. Ele também coloca anjos aqui no altar para receber, para mandar a adoração. Daqui a pouco a gente vai louvar para receber para o Senhor receber a adoração. Então, sempre os anjos dele vão estar aqui. Então, não precisa se preocupar. É isso que ele está falando aqui. Porque eles te sustentarão nas suas mãos. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Ele está falando pisarás. É debaixo do teu pé. O Senhor te deu autoridade. Te deu autoridade contra toda a casta, legião e potestade. Está debaixo dos teus pés. Por que leão e áspide, serpente? Porque às vezes o inimigo te ataca ferozmente como um leão, mas também ele é sorrateiro. Ele vai andando pelas tuas pernas, às vezes você não percebe. Você tem que ficar atento. Então, por isso que é debaixo dos teus pés, porque o Senhor te deu autoridade para pisar na cabeça da serpente, para pisar no leão, para pisar em toda casta de demônio. Quando o diabo levantar uma afronta contra você, tu clama o sangue de Jesus. Toda vez quando tu clama o sangue de Jesus, tu vai lembrar, tu tem uma promessa. Amém. Que tu tem autoridade contra toda essa casta, toda essa legião, e ele vai cair por terra pelo poder que é no nome de Jesus. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conheceu o meu nome. É que ele está falando, se você amar ao Senhor, ele vai te colocar no alto retiro. Um alto retiro é um lugar de honra. Isso também é uma promessa. É a promessa que Deus fez para Abraão, para Isaac, para Jacó, e também está fazendo para a gente. Se a gente habitar no esconderijo do Altíssimo, ele vai nos colocar no alto retiro, no lugar de honra. Ele vai nos colocar a mesa do lado dele. Amém? Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Todas as vezes quando vocês acordarem, invoca o nome do Senhor.
invoca o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, você vai ver a diferença que faz. Porque aqui ele é uma instrução também. Ele está falando para você invocar o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Todas as vezes quando eu acordo e eu faço isso, é muito diferente. Como que anda o dia, é muito diferente. É muito diferente, porque é uma instrução do Salmo 91 para garantir as promessas que o Senhor preparou para a gente. Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Essa daqui é a melhor parte, sabe por quê? Abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ele já estava avisando sobre o Messias, sobre o Cordeiro de Deus, que ele ia morrer numa cruz pelos nossos pecados, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar, e aquele que crê nele, for batizado, vai ter aqui, ó, abundância de dias e vai ter salvação. Então ele já está, desde aqui no Salmo 91, ele está colocando a promessa, a maior promessa de todas elas. Aquele que crê no Senhor e que Ele ressuscitou no terceiro dia, vai ter abundância de dias e vai ter a salvação. Vai poder andar em ruas de ouro junto com Jesus. Junto com Jesus, não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais nada que te tire a paz. Você vai estar andando com o Senhor do teu lado, vai ter abundância de dias e não vai ter mais trevas e nem tristeza. Amém? Porque Ele vive em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Aleluia, glória.